Olha que pergunta interessante. Se o Brasil adotasse o dólar como moeda, será que a nossa economia melhoraria, como a dos Estados Unidos, por exemplo? Como eu disse, boa pergunta. Quer dizer, eu não disse isso, né? Mas é uma boa pergunta. Inclusive, quem mandou essa pergunta foi o Irã Rodrigues. Opa, Adriano, muito bom seus vídeos. Obrigado. Eu tenho uma curiosidade. Se o Brasil adotasse o dólar como moeda, será que a nossa economia melhoraria como a dos Estados Unidos? O processo de mudar a nossa moeda para o dólar é chamado de dolarização, né? Meio óbvio, né? Inclusive, muitos pensam que se o Brasil realmente mudar o real para dólar, a moeda americana, que inclusive é uma das moedas mais fortes do mundo, muitos acreditam que essa ideia de dolarização faria com que a nossa moeda do real, quer dizer, a nossa moeda brasileira, ficasse mais forte, mais poderosa, o que geraria uma economia mais eficiente. Mas não é bem por aí. Não é somente uma moeda que faz a economia de um país ser forte. Existe algo mais do que isso. E para ser preciso, até anotei aqui, para você ter uma moeda forte, uma economia forte, melhor dizendo, você precisa ter uma significativa quantidade de recursos naturais, alta tecnologia, boas políticas governamentais e um alto nível de educação da população, entre outros fatores. Se você tiver tudo isso que eu mencionei, se o país tiver tudo isso que eu mencionei, ele tende a ser um país com uma forte economia, pois vai ser muito valorizado pelos países vizinhos. E detalhe, se você adotar a dolarização no Brasil, o Brasil perderia, digamos assim, a autonomia para certas coisas, como por exemplo, o controle da taxa de juros. Perderia o poder da sua política monetária. Há casos, por exemplo, onde começa a ter crise financeira no país, o que o governo geralmente faz para poder combater a crise? Diminui a taxa de juros para, assim, aumentar a demanda de consumo. As pessoas comprando, isso combate, digamos assim, em termos, a questão da crise financeira. Se o Brasil adotasse essa política de dolarização, o Brasil não poderia mais mexer na taxa de juros. Não seria o Brasil que controlaria isso. Então, se houvesse uma recessão, por exemplo, nos Estados Unidos, nós, sem nada a ver com isso, sentiríamos as consequências por estar com nossa moeda no dólar. Então, por conta disso, não é interessante mudar o nosso real para o dólar. Além de outros fatores, eu só estou colocando um aqui, né?